A paz do Senhor, amém? Ontem, dia 7 de janeiro de 2021, foi o 5º dia da campanha Por Esta Causa Eu Me Ponho de Joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, tá em Efésios 3,14. Foi uma campanha que Deus me deu de madrugada, né? E eu preguei, né? Vocês não se ligam, eu costumo pegar o celular, porque um dia Deus falou grava, e eu boto ele em cima do púlpito. Então as pessoas reclamam que não estão me vendo direito, que não estão vendo a igreja. Mas a ideia é essa, a ideia não é olhar para mim. A ideia não é olhar para a igreja, a ideia é olhar para Cristo. Então não se liga, eu costumo dizer que meus vídeos não são para ver, são para ouvir. Sendo que nesse vídeo eu dou o testemunho do meu filho. Deus ontem me deu a palavra, um versículo, e me deu esse testemunho, né, que é um dos muitos testemunhos que eu tenho para contar, né, de resposta de oração, né. Foi 4 anos orando pela vida do meu filho, e no meio desses 4 anos teve diversos tipos de processo. Então é esse processo que eu vou falar, e eu não sou muito ligada em nome de diretor, e eu citei o diretor Boninho da Globo. E o meu filho me corrigiu. Então eu estou gravando esse vídeo. Vai estar agora você vai entrar, você vai ver a pregação de ontem, né? E veja até o final, veja o testemunho. É um testemunho verdadeiro, porque Satanás, ele é o pai da mentira, e Jesus veio para trazer a verdade. Inclusive o nome de Jesus é a verdade, o caminho e a vida. E eu vivo o sobrenatural de Deus. Eu estou acostumada a viver o sobrenatural de Deus. Não é fácil. Passo por luta, choro pra caramba em cada luta, cada batalha, mas Deus tem ido verdadeiramente comigo, né, e com a minha família. Eu tenho recebido vitória. Mas eu errei. Meu filho me chamou a atenção porque eu falei que o diretor é o Boninho, né? Eu não conheço o Boninho, não conheço. Ele falou que o diretor, até anotei aqui porque eu sou ruim de nomes, ele falou... Ele sempre que fala comigo, ele me corrigindo, que eu falei Boninho, ele repete 2 vezes Daniel. Aí eu não sei, porque eu não conheço os diretores da Globo. Aí ele fala, mãe, é o Daniel Filho, Carlos Azevedo e Dininha, né? Era o pessoal que falava com ele da Globo. Isso foi em... Eu me batizei em 2018, isso foi em 2019, o Júnior tinha 17 anos. Foi no começo, se não me engano, entre janeiro e fevereiro. Eu sou meio ruinzinha com o tempo, mas eu lembro e nunca vou esquecer disso, dele entrando e falando que precisava que eu assinasse, porque ele só tinha 17 anos. Então, eu vi verdadeiramente a mão de Deus. Então, veja até o final a pregação, amém? Porque Deus Ele sempre será. Ninguém derruba Deus do trono, Deus não enfraqueceu. As pessoas falam que os olhos de Deus são como chama de fogo, de seus cabelos são brancos como a neve. Esse branco não é de velhice, não. Deus não é um senhorzinho, velhinho, andando de bengala, não. Deus é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E Ele faz o que Ele quer, com quem Ele quer, da maneira que Ele quer. E o maior propósito de Deus é a gente morar com Ele. Que lá no céu tem casa, lá no céu tem morada, lá no céu tem rua. Deus preparou uma cidade para nós morarmos lá. Amém? Então, veja até o final e que isso possa estar edificando a tua fé. Lembre-se, eu orei 4 anos e Deus me deu vitória. Não importa quanto tempo, pode ser um dia, mas pode ser 4 anos. Mas uma coisa eu entendo. Ninguém que anda com Deus fica confundido. Palavra dele, não ficarão confundidos os que confiam em mim. Amém? Amém? Tiago capítulo 1, versículo 2. Eu vou ler pra caramba e vou pregar pouco, amém? E eu quero que vocês prestem atenção no que vai ser lido. Acompanhe comigo, Tiago 1, versículo 2. Meus irmãos, tende grande gozo e alegria. Tende grande alegria quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, sem falta em coisa alguma. Até aqui
O que Deus está falando é para que a gente venha nos alegrar quando o diabo vier. Está entendendo, galera? Quando o diabo vier naquele prato gostoso, que o bicho sabe cozinhar, ele não vai trazer coisa ruim, ele só vai trazer coisa que você vai querer pegar, que você vai querer abraçar, que você vai até falar, eu acho que vem de Deus. Deus está falando até aqui. Tenha alegria. Não é quando cairdes, quando fala quando cairdes, não é para ficar alegre porque tropeçou, porque caiu, não confunda. Está dizendo que você está se sentindo tentado, que você está se sentindo provado, que você está a ponto de cair. Amém? Versículo 5: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não a lance em rosto, e se lhe há dado. Até aqui Deus está falando, se você é tolo, peça a Deus sabedoria. Se você não fala coisa com coisa, se de repente está sempre dando uma vacilada, peça a Deus sabedoria. Quando ele está falando não lhe lance em rosto, sabe o que ele está falando? Eu tenho alegria quando alguém me pede sabedoria. Versículo 6: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Sabe o que Deus está falando até aqui? Tu sabe o que tu quer? Você precisa saber o que você quer. E você precisa ter fé. Porque senão você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ser igual uma folha que o vento joga para lá, joga para cá, e não chega ao seu destino. Até aqui Deus está falando, saiba o que você quer e tenha fé. Deus não está mandando você orar. Deus não está mandando você clamar aqui, não. Deus está mandando você acreditar em si mesmo. Deus está mandando você ter um projeto de vida. Você precisa parar e pensar o que você quer e acreditar em si mesmo, independente que os outros acreditem ou não. Deus não está preocupado com a opinião dos outros. Deus foi até o cego de Jericó. Deus sabia que aquele homem estava cego. Então parece uma pergunta idiota perguntar para um cego, para um mendigo: o que queres que eu te faça? Que Deus é esse que faz essa pergunta? Que queres que eu te faça? Deus está querendo saber. Jesus tinha certeza absoluta que aquele cego precisava enxergar. Mas Jesus está querendo saber, e você? Você sabe o que você quer? Eu gosto muito dessa pregação do cego de Jericó, seu Valdemir, porque ele era cego, mas ele não era burro. Ele estava tendo uma oportunidade única. Alguém estava falando: eu vou mudar a tua história, você só precisa me dizer o que tu quer. Ele ouviu Jesus passando no meio da multidão e ele começou a gritar e clamar. E as pessoas começaram a falar: para de incomodar o mestre. Quanto mais falava, mais ele gritava. Sabe por quê? Porque ele sabia. Ele podia acordar de manhã sorrindo para os vizinhos, sorrindo para o pai, sorrindo para a mãe, mas a vida dele estava uma derrota. Ele estava tendo uma oportunidade. Jesus se apresentou para ele. Jesus está aqui. E ele pergunta para o céu: o que queres que eu te faça? Quase que eu posso ouvir Jesus falando: eu sei exatamente do que você precisa, mas você sabe o que você quer? Aí o cego fala: eu quero ver. Na mesma hora, ele enxergou, e a primeira coisa que ele viu foi Jesus.
aqui Deus está falando, você precisa saber o que você quer. Meu Deus, aleluia. Você precisa ter fé, acreditar em si mesmo. E quando você chegar e receber essa vitória, você tem que entender que não foi na força do teu braço. Não foi porque você é bonito, porque você é forte, porque você estudou. Você precisa ver Jesus no final dessa história, quando você chegar a algum lugar. Até às 6 horas, 6 horas a gente estava aqui lavando a igreja hoje. Falei, amor, vamos correndo que tem que botar o lixo para fora. Deus não tinha me dado uma palavra. Hoje de manhã eu acordei de manhã com a palavra que eu vou ler a seguir, mas só, sem me dizer nada. E quando eu estava saindo arrumada para a igreja, Deus me deu um testemunho. Então Deus me deu um versículo e um testemunho que eu vou contar agora. Assim que eu acabar de ler, que hoje eu falei que eu vou ler muito, falar pouco. Deus me deu esse versículo, 1:8. O homem de coração dobre é dividido, é inconstante em todos os seus caminhos. Acordei de manhã com Jesus falando isso. O homem de coração dividido é inconstante em todos os seus caminhos. Sabe o que Jesus está falando? Se tu não sabe o que tu quer, tu não vai chegar a lugar nenhum no final das contas. Você precisa ter um propósito. Jesus sabe exatamente do que precisamos, mas Ele quer que nós venhamos a saber. Você sabe o que você precisa? Você sabe o que você quer? Você sabe aonde você quer chegar? Deus santo, aleluia. Versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então toda vez que você vê algo vindo na sua direção, que você sabe que não agrada a Deus, não pense, é Deus me tentando. Deus não tenta ninguém, porque a tentação ela é para queda. A tentação é para você cair e ficar caído. Ele não pode ser tentado pelo mal, porque ele não deseja as coisas do mal. E é isso, sabe o que Jesus está falando até aqui? Quanto mais cheio da presença de Deus, menos você vai desejar o que não vem de Deus. Mais forte, seu Valdemir, nós ficamos por causa da presença de Deus. A carne já não nos domina, mas o Espírito que há em nós nos controla, nos protege, nos defende. Vamos sentir fome? Vamos, mas só vamos comer aquilo que vem da parte de Deus. Não vamos sair comendo coisas que não veio de Deus. Versículo 14, já estou acabando. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência é o desejo da nossa carne. E a nossa carne, ela briga o tempo todo com o Espírito. Até aqui Deus está falando que cada um de nós é diferente. O João, ele teve 3 overdoses de drogas, então a tentação dele era droga. Eu não, me ofereceram e eu falei, não quero. A minha tentação era outra. Sabe qual era a minha tentação? Os outros me arrebentam porque eu falo a verdade. Sabe qual era a minha tentação? Não tinha cara certa. Eu vivia na prostituição. Eu namorava 2, 3. Eu acho que é por isso que Deus me deu uma engordadinha para eu ficar mais feinha. Não que os gordinhos sejam feios não, pelo amor de Deus. Mas no meu caso, essa barriguinha não está me favorecendo. Porque o espírito de sedução, qual é o teu nome?
Viu? Falei para vocês. Conhecem a música do Thales? Roberto, vocês não cantaram, ele chegou aí, daqui a pouco vai estar cantando a música do Thales, Roberto. A voz é até parecida, tá? Thales, o espírito de sedução, ele é interessante porque eu nunca fui bonita, mas eu namorava cara louro, dos olhos verdes, moreno, com dinheiro, porque eu andava com um demônio chamado Pomba Girar. Já ouviu falar? Então quem olhava para mim se sentia atraído e caía. Por isso que nós temos que alimentar o nosso espírito e não a nossa carne. Imagina a raiva do diabo quando eu levantei a mão igual a Flávia e falei: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Os demônios ficaram revoltados. Eu era uma arma poderosa na mão de Satanás. Eu era uma arma de destruição. O inferno é real, o inferno existe. Senão Jesus seria mentiroso, porque ele falou que vai lançar muitos no inferno. E olha que ele também disse que ele não criou o inferno para nós, ele criou o inferno para Satanás e seus anjos. Mas quando nós caímos e seguimos a Satanás, nós vamos para o mesmo lugar que ele. Então eu era uma arma de Satanás. Aí eu aceitei Jesus e virei uma espada na mão de Deus. E casei aí com um homem bonito pra caramba, alto, bonito. Está entendendo que Deus tem coisa boa para a gente? Já terminando. Depois havendo a concupiscência, ou seja, o desejo da carne concebido. O que é isso? A minha carne grita, a minha carne pede, eu caio e eu gero o pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. Ou seja, eu me afasto de Deus, que é isso que o diabo quer. E no 16 está assim: não erreis, meus amados irmãos. Acordei de manhã com essa palavra: o homem de coração dividido é inconstante em todos os seus caminhos. E como eu disse, eu vim para cá, limpamos a igreja, e eu falei: Senhor, me dá uma palavra, me dá uma palavra. E quando eu estava saindo, o Júnior, eu estava chamando minha neta para mostrar que a fechadura do portão está bem quebradinha, e para ela ver lá na hora que eles fossem sair. E o meu filho saiu e falou: mãe, fala para ela. Só que já acho que é a terceira ou quarta vez que ele falou: conta para ela, porque ela não acredita. E eu falei: gente, é isso. E o João falando: vambora, vambora. Eu não podia sair. E eu mais uma vez, terceira ou quarta vez, e eu falei: é isso, eu vou falar na igreja esse testemunho. E eu vou gravar e vou jogar lá no meu canal. O Júnior não gosta muito que dê muito testemunho dele, né? Mas é testemunho dele. Mas o Júnior deu trabalho. Até os 14 anos era o pastorzinho. Depois dos 14 anos, misericórdia, né? Mas a gente vai pular até os 17. E eu vou dar outro testemunho que talvez vocês não conheçam. E eu falei, estava até falando com a noiva dele, eu falei: Jéssica, ele falou: não é verdade? Eu falei: é. Eu lembro até hoje, eu estava saindo do meu quarto, o Júnior estava sentado no sofá com um caderno grande, e ele pegou um lápis, uma caneta, e ele começou a escrever, Fabiana. Ele virava a folha e escrevia, e ele virava a folha e escrevia, e ele virava a folha e escrevia. E eu falei para ela, naquele momento eu não percebi, depois que eu entendi, o Espírito Santo, a palavra de Deus, ela é inspirada. Você ora em casa, você fala com Deus,
Tu não precisa contar a tua vida para ninguém. Tu fala só com Deus. Deus usa até uma criança, usa um bêbado. Deus faz até demônio, que eu já dei testemunho para vocês disso. Que a mulher manifestou e o demônio falou que Deus tinha falado comigo. Deus usa quem Ele quer. Então ser usado por Deus não é sinal de salvação. Deus usa. Deus usou uma mula. Então Deus usa até bicho. Mas o Espírito Santo, Ele fala no nosso ouvido e nós transmitimos a voz de Deus. Porque nem todo mundo está sensível, mas a verdade é que Deus fala. Deus tem boca e fala. E Ele pega pessoas que estão mais sensíveis, fala e ela fala com você. Mas quem está falando com você é Deus. Então, isso aqui foi inspirado. Deus falou com seus profetas. Aqui você encontra diversas coisas onde Ele fala, escreve. Ainda mandou escrever, escreve, escreve. Mas Satanás também inspira. Porque Satanás também é invisível. E o Júnior ali, ele estava sendo inspirado. Sabe o que ele estava fazendo? Músicas funk. E eu até falei, Jéssica, eu já te dei uma palhinha desse testemunho. O Júnior tirava notas baixas. A diretora lá da escola, crente, achou que ele era retardado. Eu tirei ele da escola, ensinei ele em casa, levei de volta e ele passou a tirar notas altas. E foi com 6 anos de idade para a 2ª série. Mas eu parei para ensinar meu filho a ler e escrever. Todos os 3, com 6 anos, sabiam ler e escrever. Ela até falou essa semana, enquanto as crianças estavam aprendendo a desenhar a letra A, eu estava lendo meus gibis, porque eu comprava os gibis da Turma da Mônica, os gibis que quisesse. Com 6 anos, todos os 3 aprenderam a ler e escrever, porque eu sentei, porque alguém falou que meu filho era retardado. E eu falei, não bati boca, não fiquei gritando, só tirei ele da escola, que era uma escola particular, troquei meu emprego, fui fazer faxina para ter mais tempo para ficar em casa com os meus filhos e comecei a ensinar ele. Depois ensinei Stefano, depois ensinei a Diane, se eu adotar, vou ensinar. Mas esse menino, ele não tinha muito dom, Thales. Sabe essa coisa assim de você é um empresário, não tem um dom para isso. Você isso não tinha. Então Satanás ali, ele começou a escrever funk. E a história que ele pede para eu ficar contando é porque eu sou testemunha dele. Porque é uma história que ninguém consegue acreditar. Que um dia o telefone dele tocou e era o Boninho da Globo. Então as pessoas não conseguem acreditar. E o Boninho falou assim, Júnior, escutei suas músicas, gostei, cara. E começou ali uma conversa. O Júnior foi até a Globo. O Júnior andou dentro da Globo, 17 anos. Só que eu estava orando para Deus, porque o meu filho estava perdido. E perdido literalmente, estava bravo para ele. Tinha sentença de morte para tudo quanto é lado, que vocês conhecem o testemunho. E eu estava orando para Deus salvar o meu filho. E um dia, como? Um cara rebelde, usava drogas, bebia, vivia na prostituição. Como? Não me ouvia. Não me ouvia. E eu achava que Deus não estava fazendo nada. 4 anos orando para Deus fazer algo na vida do meu filho. Eu achava, mas o fato de eu achar que Deus não estava fazendo nada, não me fez parar de adorar, não me fez parar de orar. 4 anos sem ouvir a voz de Deus, sem ver vitória. Deus até falou comigo que quando eu dava esse testemunho, Deus falou uma vez, Deus deixou eu dar testemunho, 4 anos orando. Mas um dia, Thales, eu numa visita, Deus mudou o testemunho.
Quando eu falei, menina, meu filho usou drogas 4 anos, eu orei, foi 4 anos, aí Deus falou no meu ouvido, mas bastou 1 ano na minha presença para eu dar vitória. Eu fiquei 4 anos orando sem aceitar Jesus. Está entendendo? Eu aceitei Jesus e em 1 ano Deus começou a virar tudo. E o Boninho ligou, ele começou com uma conversa, ele não me ouvia, e eu orando e não via resposta, Fabiano. Eu ia para a igreja na segunda, porque tinha segunda, tinha terça, tinha quinta, tinha oração na terça de manhã, tinha domingo à noite, eu vivia nas igrejas. Quando não tinha, eu ia para Elohim, eu ia para Reinando em Vida, eu conheço esses pastores todos, eu já tive diversos pastores. Graças a Deus posso voltar, não saí de nenhuma igreja na desobediência, mas eu vivia pelas igrejas. Aí Deus começou a falar. O Júnior chegou para mim e falou, mãe, vou fazer meu primeiro show lá em Minas Gerais. Mas eu não posso ir porque eu só tenho 17 anos. Eu preciso que você me autorize. Quando você alimenta o Espírito, você fica mais ligado com Deus. Na hora eu falei, Júnior, eu autorizo. Você quer que eu escreva uma cartinha autorizando? Eu escrevo, eu autorizo você de viajar para Minas e fazer teu show. Mas eu quero que você vá comigo 7 terça-feira. Aí ele falou, eu topo. Ele falou, topo, eu fui pro meu quarto orar. Deus, 7 terça-feira. Deus, na terceira o Senhor já arrebata ele, toma ele. Foi o primeiro, nada. Aí na segunda ele, hoje eu não vou poder ir. Eu falei, então não tem acordo, que eu sou chata. Aí ele foi. Aí foi na terceira. Os funk dele tinham Júnior envolvido com drogas, nome de bandido. A única coisa que o Boninho falou, Júnior, não bota nome de bandido não, mas de resto, pensa, eu não vou falar por ética nome de cantores, mas vocês conhecem um monte de cantores que a música é prostituição pura. Eu vou contar um segredinho para vocês. Eles vão lá no terreiro, consagram as músicas e depois vocês cantam. Vocês traem tudo que aquele demônio, o pacto que foi feito lá, vocês trazem para a vida de vocês. E as músicas do Júnior, ele tinha uma música que ele botava a mão no amigo dele aqui de baixo, né? Os meninos sabem, né? As meninas riram, já sabem, né? Botava a mão no amigo e chamava de manga. E ele sacudia, as garotas só faltava subir para agarrar ele no... Não é altar, como é que é? Palco. Quando eles botavam e tá, pensa, era bonitão, as meninas ficavam doidas. Então o Boninho falou, mantém a música assim, tá dando jeito. As meninas tudo, que aí ele já estava cantando. Mas o primeiro show mesmo ia ser em Minas, mas ele já estava cantando por aí. Tanto que chegou lá na Globo. Aí o que Deus fez? Eu assinei o papel para ele ir, muito contrariado. Ninguém aceitou Jesus, ninguém se converteu. Só que no meio disso, quando ele ia para o banheiro, ele começava a cantar os rap. Aí eu tinha um radinho pequeno, Fabiano, eu dava o radinho baixinho, eu dava a volta com o rádio, André, e botava na janela do banheiro para poder ficar o som alto. E a maioria das vezes, com louvor, tu acredita? Às vezes a gente pensa que Deus não está trabalhando porque a gente quer ouvir barulho. Um dia ele sentado, sabe o que ele falou? Gostei dessa música, vou cantar minha música no show. Ele cantou a música no show. Sabe qual é a música? Como Zaqueu, eu quero entrar na minha casa. Pensa, o cara está cantando funk, cheio de prostituição, cheio de doideira. Ele disse que ele falou, gente, agora vamos. Ele ficou impressionado, porque ele disse que quando ele começou a entrar na minha... Todo mundo cantou. Você está entendendo que estava cheio de crente desviado lá? Ele disse que foi um coro só no show. Entrar na minha casa, entrar na... O pessoal falou, pô, não vai...
Todo mundo cantou. Vou cantar no show, cantou. Deus já estava falando, só que eu não estava ouvindo. Assinei o papel, ele pegou a mala, se arrumou todo, tinha que ir para Copacabana. E eu fui para o meu quarto orar. Daqui a pouco começou uma chuvinha, sinceramente não vi toró nenhum. Daqui a pouco me volta ele. Eu não sei se ele chegou, era meia-noite e pouco, 1h, eu sei que ele chegou. Eu falei, o que houve? Ele, mãe, nós chegamos lá em Copacabana, tá chovendo pra caramba. E o Boninho ligou, dizendo que o show foi cancelado, porque Minas Gerais está embaixo d'água. Aí mandou ele ficar quieto. Espera, Júnior, né? Porque o primeiro show era lá. Aí nisso ele continuou indo na igreja comigo. E Deus continuou falando com ele, só que eu achava que não estava falando. E aí um dia o pastor Maurício, meu primeiro pastor, Maurício Pinheiro, está ali na Betel, homem de Deus, ele pegou e ele falou assim, quem aceita Jesus como Salvador? O Júnior aceitou. Aí meu filho foi lá, um calor de 40 graus, uma touca, chinelo, meia, bermuda. E aceitou Jesus. Quando nós descemos, que nós estávamos já na esquina, tem um bar ali perto da igreja, não chegamos nem ali. O telefone dele tocou. Por isso que ele toda hora me pede para contar, porque as pessoas não acreditam. Era o Boninho. E o Boninho falou, Júnior, já está tudo certo, tu vai viajar sábado, se não me engano era sábado. É isso mesmo, sábado. E aí ele falando, pô Boninho, o que acontece? Eu aceitei Jesus. Aí o cara, que isso, cara? Ele, pô, aceitei Jesus, tem como cantar essa música assim? Ou seja, ele estava no mundo, mas ele tinha entendimento do que agradava a Deus e o que não agradava. Pô, aí o cara, pô, não dá, cara, o que faz sucesso na música é isso. Ele, pô, mas eu aceitei Jesus. Ele, pô, cara, tu vai ganhar dinheiro pra caramba, tu vai ficar rico, tu vai ficar famoso. Ele, não, mas eu aceitei Jesus, cara. Ele, cara, pensa aí, depois tu me fala. Ele, pô, eu vou me batizar sábado agora. Ele, cara, Boninho falando, tu pensa aí, depois tu me fala. Aí o Júnior desligou o telefone e falou, mãe, sabe quem estava me ligando? Aí eu falei, imagina. Aí ele falou, mãe, o que eu faço agora? E eu falei para ele, Júnior, Deus não obriga ninguém a ficar com ele. Deus fechou a porta para que você o conhecesse, soubesse que ele existe, que ele é real. Mas agora ele está abrindo a outra porta e deixando você escolher para que lado você quer ir. É uma decisão que você tem que ter, que Deus não obriga a ninguém. E nós fomos para casa, o Júnior ficou mudo, ia ficar rico, famoso, mas fazendo pacto com o diabo. Aí sábado, Júnior acordou alegre, feliz, botou a roupa e foi embora e se batizou. O Júnior tinha 17 anos. O Júnior com 18 anos, Júnior estava quase fazendo 18 já. Ele, acho até que ele se batizou com 18, porque já estava perto. O Júnior foi ungido a pastor com 20 anos de idade. O Júnior, aos 18 anos de idade, o Júnior orava e pessoas eram curadas de câncer, porque ele abriu mão de uma oferta de Satanás. O Júnior, ele pregava, os outros davam oportunidade, e os outros falavam, rapaz, quem é você? O Júnior foi ungido há 20 anos. 19 anos o Júnior foi ungido. Não, com 20 anos o Júnior foi ungido a missionário. Logo em seguida o Júnior foi ungido a pastor. E hoje ele é o bispo Júnior. E hoje ele estava falando, mãe, fala para ela, porque ela não acredita. O Júnior não se desviou para a direita nem para a esquerda, ele sabia exatamente. Ele estava falando com a Jéssica, ele falou, Jéssica,
Eu lembro das promessas que Deus me fez, eu não vou morrer sem Ele cumprir. E Ele falou que Ele ia. O Júnior largou tudo. O Júnior não tinha nem roupa para vestir. Vocês estão aí com roupa bonitinha? O Júnior não tinha não, porque eu não era casada. Era um pouquinho de dinheiro para comprar fralda para minha mãe, equipo. O Júnior andava de chinelo, meia, que ele gostava mesmo, e com roupa velha. Tendo uma promessa de ganhar e ser rico, ele abriu mão e ele ficou. Quando